No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que não tem como ocultar certas informações das Escrituras que não são comuns ouvi-las no dia a dia. Por exemplo, nós estamos falando ontem do Espírito Santo, que Jeová falou, vou derramar do meu Espírito. Essa profecia se cumpriu em Pentecostes, com Pedro lá discursando, pregando para 3.000 pessoas, falando, olha, a profecia de Joel, onde diz o Senhor que derramaria do seu Espírito. Agora, ouça essa palavra, ó. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Prestou atenção no que diz aqui este verso maravilhoso, palavras que estão em Atos capítulo 20, verso 28, palavras do apóstolo Paulo, dizendo que, voltando aqui, olhai por vós mesmos, ou seja, cuidai de vocês também, e pelo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja, o que Paulo está dizendo aqui neste capítulo, nesta passagem, é que Deus, o próprio Deus, Jeová, Deus, a Bíblia não tem outro Deus, tá? A gente já bate nessa tecla aqui, não há outro Deus, senão o Yahvé, Yahuá, o nome que você, que tem muita gente que diz, porque o nome de Deus não é Jeová. Esse assunto é um consenso, está resolvido. Eu falo Jeová para a pessoa assim, o que não ainda está familiarizado com essas questões dos nomes originais, se situar no que eu estou dizendo. Isso serve para o testemunha de Jeová, o assembleano sabe quem é Jeová. Então aqui está dizendo que o próprio Deus, a igreja de Deus, a igreja é de Deus, e esse Deus resgatou a igreja com o seu próprio sangue. E o Deus que está aqui no texto, anota aí para você ler na sua Bíblia, online, pega a sua Bíblia, qualquer versão. Na sua Bíblia, Deus com D maiúsculo. Porque tem essa também, os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um Deus sim, reconhece até em certo grau a divindade de Cristo, porém põe ele com Deus menor. Não somente os testemunhos de Jeová, mas os unitaristas em geral. O trinitário, ele põe Deus com D maiúsculo. Quem crê, professa a fé trinitária, põe Jesus no seu devido lugar. A única questão da doutrina da Trindade, a única observação que eu faço é que a doutrina da Trindade põe mais dois no mesmo nível de hierarquia, nível de atributos e tudo mais, o que é condenado pelas próprias Escrituras. Então, voltando aqui, o próprio Deus teria resgatado a igreja com o seu próprio sangue. Deus tem sangue? Quando se faz carne, se torna um ser humano, se torna um homem. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, ele está apontando para aquele que se fez carne, dizendo é o próprio Deus. Essa palavra de Paulo aqui, se você pega o que Paulo escreve depois para Timóteo, 1 Timóteo 3,16, o que ele vai dizer lá? Indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em carne, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido assim. Pronto. Está em sintonia com muitas outras passagens de Paulo. Romanos 9,5, Jesus é Deus sobre todos. Tito 2, 13, 14, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo. Quer dizer, para Tito ele diz que o grande Deus e Salvador deu a si mesmo. E aí eu te pergunto, como ficam aquelas passagens inúmeras que você já deve estar aí, coçando para dizer, para escrever aí no YouTube, mas o que fazer
com o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo... o texto áureo da Bíblia, o texto mais charmoso da Bíblia, que Deus deu o seu Filho. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está lá o próprio Evangelho de João 3,17. O próprio Paulo diz para a igreja de Roma que Deus não propôs nem seu próprio Filho. Quer dizer, Paulo estaria em contradição? Bom, preste atenção, você que é estudioso, você que é uma pessoa que gosta de estudar, aí aqui para quem fez formação nível superior, vai entender que existe uma figura literária chamada figura da contradição, muito comum no direito, na filosofia, e que a teologia em algum momento ela deixou de fora essa figura da contradição, que está no idioma português e a advocacia mundial. Tanto é que os advogados precisam usar o contraditório para defender determinadas causas. Pois esta figura que você pode estar falando, a Bíblia, ela entra em contradição porque ela diz que o próprio Deus se fez carne. Aqui o texto que você está lendo de Atos 20, 28 diz que o próprio Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue, mas depois os mesmos autores que dizem isso, depois diz que Deus enviou seu Filho. Quer dizer, a contradição, essa contradição, ela é necessária para o debate. Mas quando você vai se aprofundando, você vai se afunilando, que aí a teologia ela busca uma válvula de escape para isso, dizendo que é o quê? Que é a questão do mistério. Então, esse é um mistério, porque aí não passa. Ela, aparentemente, a Bíblia se contradiz, mas depois ela se explica perfeitamente. É claro que aqui dentro desse espaço do Minuto da Unicidade, que você recebe o áudiozinho aí no celular, não dá para a gente dissecar tudo isso. É por isso que nós temos o nosso livro o e-book, né, que é o PDF, à sua disposição, justamente com esses pontos que eu estou falando para você, mostrando, será que há contradição entre as palavras do próprio Cristo, inclusive? Que a gente fala isso no livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Se você deseja adquirir esse livro, é um conteúdo muito importante, com excelentes referências bibliográficas, uma chancela de teólogos renomados, um livro que é uma bênção. Não é porque eu escrevi, não, é porque teve 2 anos de trabalhos de pesquisa só para escrevê-lo, escrevendo frutos de pesquisas de trabalhos com mais de 15 anos de estudos. Não deu para fazer mais robusto, são 168 páginas do e-book para você. Tá certo? O link, para você que quiser adquirir já, tá aí o link na descrição, na Hotmart, R$25 você adquire e você apoia. É uma forma também de você apoiar este trabalho, tá bom? Se você quiser, ainda tem um desconto se você comprar diretamente conosco. Você manda uma mensagem, aí você vai receber no seu celular o e-book através do 19 99285 1545. 99285-1545 é o nosso WhatsApp para você entrar em contato, e lá já é também o nosso Pix, se você quiser já fazer diretamente, e aí a gente só reenvia para você o livro, e é uma forma, aí você paga R$15, ou seja, você tem um desconto aí de R$10, tá bom? Amanhã nós voltaremos falando um pouco mais desse assunto importante. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.